Buenas tardes, aqui. Boa tarde, ajá. Começando mais uma edição do Aqui e Ajá. Hoje para abordar o pacote do governo do estado do Rio Grande do Sul. Pacote de maldades, o pacote do leite azedo, parafraseando o Eduardo Leite, que é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Que reflexos isso traz para o estado, para as categorias de servidores, as mais diversas, que certamente irão sofrer com as mudanças propostas pelo governador. Que reflexos isso também traz na economia, tanto para Santana do Livramento quanto para Rivera. Aqui e Ajá hoje aborda o pacote do leite azedo. Comigo, a servidora pública do estado do Rio Grande do Sul, funcionária de escola, Adriana de Leon, diretora do 23º Núcleo do CEPER Sindicato, que tem estado aí na luta contra o pacote do governador. Do outro lado, policial civil, aposentada, os aposentados também irão sofrer e muito com o pacote do governador, Leda Marisa da Silva dos Santos. E a gente começa a nossa abordagem fazendo uma pergunta que é óbvia. Por que este pacote, a gente denomina ele de leite azedo? Tudo bem, Adriana? Boa tarde. Uma boa tarde a todas as pessoas que estão aqui acompanhando o programa Aqui e Ajá. Esse pacote a gente chama de pacote do leite azedo e nós temos chamado muito o pacote da morte, né? Porque a gente falando mais em termos de educação, ele ataca diretamente o servidor público do estado do Rio Grande do Sul. Ele coloca o servidor público como o grande vilão e o governador joga a sociedade contra o servidor público quando ele vai para a imprensa, para as grandes mídias e coloca, né, que a responsabilidade pela crise, pela falência do Estado é do servidor público, quando nós sabemos, né, que essa crise não é nossa, não fomos nós que criamos esta crise. A mesma coisa acontece com a crise na Previdência, que todo mundo fala, porque a Previdência é deficitária. Nós sabemos que se a Previdência, ao longo dos anos, né, todo o dinheiro que foi descontado do trabalhador e o qual o governo teria que colocar a sua parte ou fizesse, a Previdência não seria deficitária. Então hoje a gente trabalha, né, com a reforma agora que aconteceu também da reforma da Previdência, que entra nesse pacote do leite. Essa reforma, ela ataca também o trabalhador, coloca a responsabilidade, e não só do servidor público, porque aí toda a sociedade vai pagar e as pessoas ainda não se deram conta disso. As pessoas vão se dar conta do que aconteceu agora, do que a gente fez, toda aquela luta contra a reforma da Previdência, quando precisarem se aposentar. Aliás, por falar em aposentado, a primeira parte do pacote do leite azedo já atingiu os aposentados. Leda Marisa, boa tarde. Boa tarde, Dagberto, boa tarde, Adriana, boa tarde especial a todos que estão conosco nesta tarde de sábado. De fato, o governo do estado do Rio Grande do Sul criminaliza em muito os aposentados. Ele tem referido que pagar aposentado não é fazer segurança ou saúde ou educação, como se nós não tivéssemos contribuído, conforme a legislação de então, para usufruir da condição de aposentado. E todos que estão na ativa tentem e querem e estão investindo na possibilidade de se aposentar. Isso é um direito do trabalhador. De fato, este senhor, né, à frente do governo do estado do Rio Grande do Sul, está propondo, e já em andamento, e já consolidado, algumas perdas aos servidores públicos, neste momento em especial aos aposentados, que voltam a contribuir com um índice bem importante sobre seus salários a título de previdência, criminalizando os aposentados, vilipendiando o serviço público e nos colocando em situação de desgaste com a sociedade em geral, porque ele passa a acusar os servidores públicos, alguns de privilegiados, porque se aposentam com aposentadoria especial ou que têm rendas superior a um salário mínimo, desse modo são considerados como elite do serviço público, nivelando por baixo. E muito mais do que nos atingir, esses pacotes que estão aí em linha de produção, eles vão fragilizar o serviço público.
E isto sim se dará e atingirá todas as camadas da sociedade gaúcha. O governador acaba de ser hostilizado, neste momento, o governador do estado, numa atividade de lançamento da Operação RS Verão Total em Capão da Canoa. Então o povo que estava ali no litoral acabou hostilizando o governador. Trazendo para um contexto de América Latina, o que está acontecendo hoje com os professores, o que está acontecendo hoje com os servidores públicos. Haveria um processo de desmonte, tanto da educação quanto da segurança, e eu ampliaria até mesmo para a saúde e outros setores que são primordiais para a vida de todos nós, mas aqui especificamente com alguém que está do lado do serviço público, do lado da questão dos professores, e alguém que está do lado dos policiais, que tem a ver com a segurança. Estaria em jogo exatamente isso, um desmonte para depois encaminhar para a privatização, tal qual aconteceu recentemente no Chile? É isso que a gente está vendo, é o que está em curso aqui, não só no Rio Grande do Sul, mas no nosso país hoje, né? Nós vemos aqui, né, um processo acelerado no Rio Grande do Sul de desmonte da educação, desmonte da escola pública, o governo do estado fechando turnos de escolas, né? Hoje ele fecha o turno da escola, amanhã ele fecha a escola, e a gente está nessa briga direta com o governo, e a gente vem nessa greve já de 30 dias, né? Agora, e continuamos em greve. As pessoas devem dizer, a greve terminou. Não, a greve não terminou, nós continuamos em greve, enquanto não houver uma negociação com o governo, nós não retornamos às aulas, né? As pessoas colocam a culpa para os servidores. Não, a culpa não é do servidor público, nós não chegamos a uma greve por nossa vontade, nós chegamos a esta greve por culpa de todo esse pacote de maldades que continua na Assembleia ainda, e a gente... Agora o governo retira, né, retirou lá o regime de urgência, e a gente não sabe quando vai ser votado o pacote, e agora para a gente retornar às aulas, nós dependemos de uma negociação com o governo. Sem essa negociação nós não vamos retornar. Já foi definido em assembleia. Ontem nós tivemos assembleia em São Leopoldo, a gente já costuma dizer em Porto Alegre, mas ontem a assembleia Sim. foi em São Leopoldo, onde foi definido que nós permanecemos até que haja uma negociação com o governo, e se não houver essa negociação, então nós vamos ficar em greve até que o pacote seja votado. Isso é informação. O Aqui já deixa claro, não foi decretado o fim da greve do magistério e dos funcionários públicos de escola. Eles continuam em greve, e a negociação com o governador é justamente para ver todo esse período, para ver se retornam, né, as aulas, se vão receber esses dias também. Tem tudo isso, né? Então, é isso que está em jogo. Então, não há retorno às aulas. Então, que ninguém pense em voltar para a sala de aula na segunda-feira, permaneçam em greve. Como o secretário ontem foi para a empresa dizer que hoje nós estávamos retornando às aulas, e já colocou um calendário que até o dia 22, 23 de janeiro estaríamos encerrando, e até o 22 de fevereiro iniciariam o calendário 2020. Então, isso não é verdade. É bom que a gente esclareça também claro aqui no Aqui Já. Lembrando que o pessoal pode mandar perguntas, né? Pode mandar através do nosso site, do Aqui Já. O pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook pode nos enviar as perguntas. Leda, tu acha que na segurança também, a exemplo da educação, há um projeto aí de privatização desse setor, entrega tudo para a iniciativa privada, e aí tu acaba dizimando tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar? Duas coisas, inclusive até antes disso. Primeiro, essa retirada do regime de emergência desses projetos, eles também têm o intuito de desmobilizar Sim. as categorias, porque agora vem um período de festas, um período regularmente de férias, essas operações extraordinárias no litoral acabam dispersando os efetivos e desmobiliza as categorias. Isto é ruim para este projeto nefasto e insalubre do governo do estado. A Brigada tem a Operação Golfinho, a Polícia Civil tem a Operação perícias, Verão, os bombeiros. Os bombeiros também, não é? Exatamente. E com relação a que tu me perguntava do projeto, o projeto é fragilizar o serviço público. Esse projeto maior que está no estado do Rio Grande do Sul, ele não tem compromisso com o serviço público. E bem se percebe muito menos com o servidor. Só que, de outro lado, é importante que eu acho que é oportuno esta ocasião para fazer a denúncia de que há em marcha um projeto grandioso
tenebroso, mas grande, de desmonte do serviço público, só que a reforma tributária não está em andamento. Quer dizer, continuaremos contribuindo, enquanto os usuários, contribuindo para um serviço que está fragilizado. E com vistas, com certeza, e a gente tem notícias disso, para entregar esses nichos de grande lucratividade quando na área privada, para quem lucra com isto. Então, a gente fica, assim como o marco regulatório do esgoto passou dias atrás, né, em que no Brasil isso se dará por força praticamente da iniciativa privada, com um custo de quem pensa no lucro, todas as outras áreas do serviço público no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, estão sendo precarizadas com um intuito firme e definido. Não é nada por acaso nem por acidente. Alguém os elegeu, e é um número importante de gaúchos e brasileiros que elegeu esse projeto. Eu não sei se, inconsequentemente, não avaliou o compromisso desses projetos, ou está pagando para ver, e talvez pague com a sua sobrevivência para ver esse projeto instalado. A Débora Sinara, aqui, através da... Ela coloca o seguinte: servidores merecem respeito, esse governo não está nem se importando com os direitos adquiridos. Os alunos estão sendo lesados e afeta a todas as famílias. A gente sabe que a greve ela é feita por algum motivo, ela é justamente para afetar. Essa questão com a sociedade, justamente isso. Tu falavas agora há pouco, mas eu gostaria que tu ampliasse, Adriana, justamente isso. E isso também acontece com a Polícia Civil. Daqui a pouco eu transfiro a pergunta para a Leda. As pessoas, a sociedade sempre coloca essa questão. As pessoas estão sendo afetadas, a vida das pessoas no final de ano, tudo mais. Mas tem um outro lado também, que é a vida do servidor. Como é que fica a vida do servidor nesse caso, né? Porque hoje o servidor público, principalmente a gente falando, né, em termos de educação, nós vivemos hoje com um salário miserável, Dagberto. Uhum. O salário básico de um professor hoje é R$630. Aqui no Uruguai seriam 6 mil pesos, né, o básico de um professor para 20 horas. E é sobre esse valor que incidem as grandes vantagens que o governo diz, né, que nós recebemos, e nós hoje somos, né, realmente a maior categoria do Estado, mas em termos de investimentos nós recebemos em torno de 30 e poucos %, né, do montante da folha de pagamento, ou seja, os menores salários do Estado, e esses menores salários são os que estão sendo diretamente atacados pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, quando ele acaba com o plano de carreira do magistério. Ele cria um plano de carreira com 5 níveis, né, sendo que do nível 1 ao nível 5, que hoje nós temos um plano com 6 níveis. Que nós recebemos em torno de 40. Nós temos o nosso plano de carreira com 6 níveis, ele passa, né, para 5 níveis. E hoje a nossa diferença do nível 1 para o nível 6 é de 100%. O governo agora cria um novo plano de carreira que é com a diferença entre o nível médio e para quem tem doutorado de 7%. Aí vocês imaginam quem, né, vai querer vir, quem vai investir, quem tem condições hoje de fazer um doutorado para receber 7% de diferença de quem entra no estado com ensino médio. Então, ele retira toda a possibilidade de crescimento dentro da carreira, porque hoje nós somos promovidos por merecimento ou por tempo de serviço, e o governo retira isso também, né, do plano de carreira do magistério, e a gente vai ser promovido só quando o governo quiser. Ele vai ter autonomia quando ele achar que deve dar uma promoção lá para o professor, para o funcionário, ele vai dar, ou seja, a gente sabe que mesmo agora que a gente tem o direito, né, às promoções por merecimento, por tempo de serviço, essas promoções já não são feitas, imagina sem ter, né, uma legislação que nos ampare nesse sentido. E quanto à questão, né, da sociedade nos cobrar, a gente tem recebido muito mais apoio, né, da sociedade neste momento, porque as pessoas estão vendo, estão sentindo, e a gente sente até o comércio hoje na cidade, a gente comentava isso antes. Sim. Até o comércio hoje sente a diferença, porque as pessoas não têm dinheiro. Livramento é uma cidade que é basicamente funcionários públicos, né, aposentados e comércio, porque nós não temos grandes indústrias, né, no município, então o comércio gira em torno do funcionalismo público. Eu verifiquei isso hoje pela manhã, um outro questionamento que eu tenho para
para colocar depois, que serve para a economia, não só de Livramento, mas também para a economia de Ribeira, né? Porque muita gente nesse período agora vem fazer compras aqui em Ribeira, para ver o tanto que isso afeta. Horácio Dávila Rodrigues está em Los Cerrillos, Canelones, e diz que ótima imagem e som. Abraço, Horácio. Leda Marisa. Também, com relação à Polícia Civil, é colocado isso da polícia está em Grécia. Bem que, claro, a polícia atende aqueles casos de maior gravidade ali, mas também é cobrado isso. Olha, e aí nós, o que eu tenho a ver? As pessoas colocam isso aí? Muitíssimo. Dias atrás, inclusive, eu fiquei alguns dias ali naquele piquete da mobilização junto ao plantão de polícia, que é onde a gente recebe aquela primeira demanda do usuário, e é muito constrangedor e muito difícil para a gente precisar dizer naquela situação, porque quem procura a polícia está numa situação de emergência. A emergência pode variar para nós tecnicamente de média, grande ou mínima, mas a pessoa que está ali, ou que teve uma galinha furtada, ou um cavalo, ou um veículo de grande motor, de grande valia, nós podemos classificar isto, né? Mas a pessoa que está ali, ela está movida por uma perda, por uma dor, e tem uma ansiedade que o Estado tome frente a isto e lhe restaure a dignidade e a posse desse bem. Então é muito difícil e constrangedor, como eu dizia, ter que explicar para essas pessoas por que estamos usando esse último recurso. Esse último recurso denunciando a sociedade de como o governo, de como os gestores públicos desse Estado estão achatando as carreiras, desmobilizando os servidores e, fundamentalmente, atacando o serviço público, que é a finalidade do que é arrecadar da sociedade, é que isso se retorne para nós, enquanto cidadãos, em serviços com qualidade, satisfatórios. E está se dando esses dois enfrentamentos. Ao servidor, diretamente na pessoa do servidor, daquele que tem um contrato com o Estado, como também isto vai se refletir, já se reflete, infelizmente, num serviço de menor quantidade e qualidade, por força de que esse servidor está fragilizado e está sendo criminalizado na sua condição e desmobilizado. Maliace Lourdes Peno. Ela diz que os nossos deputados são responsáveis por esse lixo aprovado. Em primeiro lugar, Maliace, obrigado por estar nos acompanhando. Os nossos aí, eu tenho certeza que os nossos aqui, dos que estão aqui fazendo esse programa, né, que certamente votaram em candidatos de esquerda, então não foram os nossos deputados, mas foi sim a maior parte dos deputados, 38 deputados de partidos de direita. E a gente tem que colocar isso de uma forma muito clara para não generalizar. Todos os deputados do Partido dos Trabalhadores, os deputados do PSOL, os deputados do PDT, PCdoB não tem representante, né? Votaram contra o pacote do governador. Tem que, depois se puder ainda, vou dar o nome dos deputados e dos partidos. É muito importante. E aí já me embasa, Mariasca, a minha próxima pergunta, que é sobre a questão política. Hoje se fala tanto, Porto Alegre acabou de aprovar agora o Escola Sem Partido. Livramento, a pedido do professor Eliezer, é uma cidade que aprovou o contrário, um projeto que nós apresentamos na Câmara de Vereadores e foi aprovado o projeto Escola Democrática, justamente para que os professores tenham uma liberdade de discutir e falar sobre política com seus alunos. Mas essa coisa de não se falar de política, essa coisa que tem muitos professores, que também tem muitos policiais, de tipo assim, não podemos misturar a política partidária. Mas chega na hora da votação e aí aparece a política partidária. A não ser um deputado da direita, que foi um deputado do PSL, se não me engano o capitão Macedo, todos os outros deputados da direita votaram a favor da reforma da Previdência do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que penaliza principalmente os servidores aposentados. Como é que vocês veem essa questão, Adriana? Como é que tu vê essa questão partidária, na política, de se falar de política, enfim, de se discutir, de se levar tudo isso que está acontecendo aí exatamente para o campo político e partidário também? É o que a gente sempre coloca, né, Dagberto. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm aquela máxima que de política e religião a gente não discute. Isso, na verdade, política e religião a gente tem que discutir sim. Né? Eu acho que as pessoas têm direito a ter posicionamentos diferentes, mas quando a gente vai para uma eleição, a gente não vota em uma pessoa. Infelizmente, muitos colegas e muitas pessoas na nossa sociedade votam no vizinho, votam no amigo, mas esquecem que esse vizinho, que esse amigo, ele está ligado sim a um partido político, e os partidos políticos, todos eles têm projeto. E nós sabemos a diferença dos partidos de esquerda
né, para o funcionalismo, principalmente para a questão do funcionalismo público e dos partidos de direita. Então, há uma grande diferença e a gente precisa fazer essa discussão, sim. Não quer dizer que a pessoa tenha que estar filiada ao partido, não. Mas tem que se fazer essa discussão e tem que saber, sim, em quem está votando e como essa pessoa vai votar lá na frente. Porque hoje nós tivemos aí muitos deputados do MDB que foram lá, que disseram que não iam votar, que fizeram, né, toda aquela parafernália lá, e lá o governo, um dia antes, na Assembleia, distribuiu 90 cargos em comissão, os deputados foram lá e votaram e aprovaram o projeto do governo. Então, mais uma vez a gente vê, né, o governo comprando voto dos deputados na Assembleia Legislativa e os nossos deputados, infelizmente, se vendendo por cargos. Temos que extirpar da política esses mordomos de lobistas do ensino privado e dos rentistas, diz o professor Germano Machado. Aqui tem mais colocações feitas. Deixa eu ver, o Pedro Araújo. Há reconhecimento na mesa que o maior propósito dessa onda antidemocrática é uma frente de destruição do sindicalismo? Pergunta que eu vou fazer também para a Leda Marisa e também para a Adriana. Vigil, Chalela, Pérez, Helena e o Regis, a população precisa ter consciência de que a responsabilidade da greve é do governo, que força essa mobilização dos servidores porque ataca seus direitos. Obrigado aí por estar nos acompanhando e obrigado por participar conosco, Pedro Araújo e também a Helena e o Regis. Agora eu passo esse mesmo questionamento que eu havia feito aqui para a Adriana, para a Leda Marisa. A questão da política partidária, enfim, em toda essa discussão aí da votação, enfim, algumas pessoas não querem levar para o campo político, mas tudo se decide exatamente na Assembleia Legislativa, que é uma casa política. Fomos educados, ainda mais nós, eu acho que da nossa geração ali, pós o período de exceção no Brasil, em que política na época se plantou, política não se discutia, éramos todos submissos e abnegados, resignados cidadãos. Aliás, meio cidadãos, né? Sim. Mas, e isso então estabeleceu esse preconceito com a condição da ligação partidária, mas muito antes da partidária, me parece que a gente pode ter política sem estar vinculado a um partido político. E é preciso entender que as correntes políticas têm diferentes compromissos, e elas têm uma trajetória e elas têm um compromisso que está estabelecido. Quem recebe o mandato está ligado a um partido no Brasil, ninguém até agora pode ser eleito independente, portanto ele está ligado a um partido. Esse partido tem um compromisso e as pessoas que oportunizam que essas pessoas cheguem lá, elas têm comprometimentos com diferentes segmentos e nada é de graça. A gente não pode ser mais ingênuo, nem analfabeto político. A gente tem que ter clareza desse processo. Quando alguém aí acusava os deputados são ligados a um partido e esse partido tem compromisso com seus patrocinadores, com seus ideais, com a trajetória de seus líderes e nada se dá por acaso. Isto que está acontecendo agora não é um acidente de percurso, isto que estava escrito por força do compromisso que tem o governador do estado, que tem seu partido, que tem a trajetória do Brasil e dos seus aliados. E os aliados se dão assim, de última hora com 40 CCs e com coisas muito, inclusive, muito maiores, muito grandiosas na sua repercussão econômica e financeira e de influência política. Voltando ao Estado, há quem pregue um Estado, um macro-Estado, um hiper-Estado, e há quem pregue um Estado mínimo. E eu entendo que é preciso um Estado necessário. Sim. E esse Estado necessário é aquele que a gente subsidia enquanto contribuinte para que ele consiga nos dar o retorno a todos de serviços essenciais do Estado. E aí, fundamentalmente, a saúde, a educação, a segurança. A segurança tem a ver com um fator fundamental da vida, que é a sobrevivência. A gente precisa ter a garantia de estar vivo e de ter as condições de civilidade previstas para buscar se formar, se instrumentalizar, se qualificar, buscar o mercado de trabalho, buscar dignidade, ter condição de saúde física e mental. Então, tudo isso é financiado por esse Estado. E esse Estado tem seus operadores. E os servidores públicos nada mais são do que os operadores desse Estado. Então, a gente precisa, assim, discutir isto com clareza, com objetividade e superar isso de que não se discute política e que há espaços em que a política não contribui.
Quem não faz a política própria e não faz a política daquilo que serve a todos, está fazendo a política da omissão, que também é política. Escola da Coxilha Santo Inácio, parabéns pela qualidade do programa. O Henrique me socorre aqui, me traz aqui os nomes dos deputados que votaram a favor do pacote, a favor da reforma da Previdência no estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá o nome deles: Anne Ortiz, do Cidadania, Ayrton Lima, do PL, Carlos Borrigo, do MDB, Edson Brum, do MDB, Fábio Branco, do MDB, Fábio Ossman, do Novo, Gabriel Souza, do MDB, Gilberto Capuani, do MDB, Giuseppe Resgo, do Novo, Sebastião Melo, do MDB, Thiago Simon, do MDB, Vilmar Zanquim, do MDB, Adolfo Brito, do PP, Partido Progressista, Hernani Polo, do Partido Progressista, Frederico Antunes, Partido Progressista, Gaúcho da Geral, do PSD, Sérgio Turra, do PP, não aparece aqui o Partido Gaúcho da Geral, mas ele é do PSD, Sérgio Turra, do Partido Progressista, Silvana Covatti, do Partido Progressista, Aloysio Klasman, do PTB, Dirceu Franciscon, do PTB, Dalciso Oliveira, do PSD, Dr. Tiago Duarte, do DEM, Elisandro Sabino, do PTB, Elton Weber, do PSB, Eric Lins, do DEM, Franz Homens, do Republicanos, Franciane Bayer, do PSB, Kelly Moraes, do PTB, Luiz Henrique Viana, do PSDB, Matheus Wesp, do PSDB, Nerio Carteiro, do Solidariedade, Paparico Bac, do PL, Pedro Pereira, do PSDB, Rodrigo Lorenzoni, do DEM, Sérgio Pérez, do Republicanos, Tenente Coronel Zuco, do PSL, Vilmar Lourenço, do PSL, Zilá Breitenbach, do PSDB. Todos esses votaram a favor do pacote. Todos esses têm representantes nas cidades. Em Livramento tem representantes, inclusive vereadores de alguns desses partidos aqui, que aqui estão. Então, o ano que vem é o ano de eleições no Brasil e a gente tem que ficar atento a tudo isso. Os que votaram não, os que votaram contra: Capitão Macedo, do PSL, depois os deputados do PT, Edgar Preto, do PT, Eduardo Loureiro, do PDT, Fernando Barrone, do PT, Gerson Burman, do PDT, Jefferson Fernandes, do PT, Juliana Brizola, do PDT, Luciana Genro, do PSOL, Luiz Fernando Mainardi, do PT, Luiz Marenco, do PDT, Pepe Vargas, do PT, Rodrigo Maroni, do Podemos, Sofia Cavedon, do PT, Valdeci Oliveira, do PT e Zé Nunes, do PT. Esses foram os vereadores, os deputados, melhor, que votaram contra. A pergunta sobre o sindicalismo, aproveitando aqui, estão junto conosco aqui o Henrique, o Wilder La Cuesta e também o Robson Silva, todos nós que de uma forma ou outra tivemos alguma participação com relação à questão dos sindicatos. Há em curso um movimento para acabar com o sindicalismo? É a pergunta do Pedro Araújo. Hein? Vocês veem isso em curso aí com relação ao próprio CEPERS, que é um sindicato fortíssimo, que já foi, não sei se ainda é considerado o maior sindicato da América Latina, ao UGM Sindicato, que também é um sindicato forte? Dagberto, nós vemos no próprio pacote do governo um ataque direto, né, à questão da organização sindical, porque o governo, no pacote, hoje a gente tem direito à participação em assembleias, né, e tudo isso no pacote o governo ataca e retira qualquer direito à participação de atividade sindical, né? Acaba com o direito à greve, que, claro, a gente sabe que se passar aqui a nível estadual, nós temos uma lei federal, né, que é a Constituição, que nos ampara. Mas o pacote do leite, ele ataca diretamente os sindicatos, né? O governo já tentou, no início lá, acabar com a contribuição sindical, né? Porque hoje, já a nível federal, nós temos, no nosso sindicato, a gente já por contribuição, né? Tu não tem aquela contribuição anual, a cada pessoa, né, se sindicaliza e aí vai e contribui. O governo não queria nem que fosse feito o desconto direto da folha, né, do funcionalismo, que fosse feito através de boleto. Imagina, se cada um for ter que ir ao banco para pagar o boleto da contribuição sindical, a gente sabe que vai acabar terminando com os sindicatos, porque muitas vezes aquele dinheirinho ali do sindicato, se é 10, se é 20 reais, no final do mês, na penúria que a gente está vivendo, os funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul, professores, funcionários de escola, 10, 20 reais faz falta no final do mês, Guilherme. O GM também vive o mesmo processo? Sem dúvida. Primeiro, também, os sindicatos sofrem com atraso de repasses. Sim. É o que dificulta muitíssimo a manutenção dessas estruturas.
E, além disto, sem dúvida há um esforço concentrado em destituir, desconstruir, afastar os sindicatos desse processo, porque os sindicatos são um veículo que levam o coletivo. Eu sempre dizia, quando nativa, eu sempre fui uma sindicalista bem atuante, com 14 dias de nomeada eu já estava em greve, porque eu achava justo e sempre me mantive no fronte. Na verdade, o sindicato, individualmente, nenhum de nós conseguirá avanços na carreira, lícitos, vantagem nenhuma, lícita, mas através do coletivo que o sindicato é, esse instrumento que nos congrega e nos irmana e faz uma pauta única, que alcança todos, com certeza esse sindicato é uma ameaça para governos que não tenham compromisso com o coletivo, nem com os servidores públicos, muito menos com o nosso produto, que é o bom serviço público. Sem dúvida, Dagberto. Os sindicatos são alvo dessa orquestra que quer atacar o servidor público, o serviço público. O sindicato é esse instrumento que nos preserva e é esse instrumento que também traz à tona e que vocifera e que faz denúncia, e isso não serve a estes projetos que estão sendo implantados no Rio Grande do Sul, aliás, implantados há um ano, e no Brasil também. A gente observou durante todo esse período aí uma campanha muito grande de dirigentes da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, de associações comerciais do Estado, defendendo o pacote do governador do Estado, num lobby, parece que claro ali, em defesa da educação privada. Mas parece ser um verdadeiro tiro no pé. Eu disse hoje, eu andei pelo centro da cidade hoje e vi lojas que normalmente tu não conseguia entrar dentro delas, completamente vazias, com muito pouca gente, sem fila nos caixas. E o Banrisul tem sido um ponto, eu sempre passo por ali, sempre moro nas imediações ali. O Banrisul tem sido o ponto, eu diria o ponto de humilhação, né? Porque grande parte dos servidores se encontra ali, principalmente professoras, encontra policiais também, encontra brigadianos também, mas principalmente professoras e funcionários de escola ali, com uma dificuldade enorme, numa verdadeira penúria, peregrinando no banco, comprando salário, pagando. Agora eu entro para os reflexos da economia. Quem não está comprando são os servidores públicos. Quem não está comprando também são aposentados no serviço público. Porque hoje, Dagberto, além de todo esse ataque, nós estamos recebendo há 47, 48 meses nosso salário atrasado, né, parcelado. E se a gente não quiser receber o nosso salário atrasado, parcelado, a gente tem que todo final do mês ir até o Banrisul pagar, porque a gente paga todo mês e a gente vai somando os juros que o banco cobra, porque quando tu vai até o banco, tu paga, porque tu paga juro para poder antecipar teu salário, para te poder pagar, né, honrar os teus compromissos, tu tem que ir lá e antecipar o teu salário, ou aí tu paga o juro para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o seu maior acionista é o governo do Estado, né? Então nós pagamos, vocês vejam só, quem hoje paga para o seu patrão para receber o seu salário? Somente os servidores do Estado do Rio Grande do Sul. E o governo, ele não tem compromisso nenhum com a sociedade, porque o governo, ele tem que estar para servir o cidadão. Para isso diz, né, servidor público. Sim. Qual é a função do Estado? A função do Estado, né, é prestar serviço público de qualidade, não é dar lucro. O Estado não tem que dar lucro, o Estado não é uma empresa, ele tem que prestar serviço. Para isso nós pagamos impostos, né, porque todo cidadão paga seu imposto para quê? Para receber um serviço público de qualidade, para ter uma educação pública de qualidade, para ter segurança, para ter saúde. Olha como está a saúde no Estado do Rio Grande do Sul, olha como estão as nossas escolas no estado, sucateadas, e o governo fazendo agora a enturmação, colocando alunos, 30, 40, 50 alunos dentro de uma sala de aula, colocando escolas em um turno só, onde ele quer fazer séries, por exemplo, 6º, 7º, 8º e 9º ano numa sala. Todos juntos. Então, assim, ó, é um absurdo o que o governo está fazendo com o serviço público de qualidade. Eu falo aqui, né, na educação,
porque pertenço à educação e a gente tem mais conhecimento da área, assim, as atrocidades que vêm sendo feitas, o ataque que eles fazem aos professores e funcionários contratados, a ameaça todo dia sobre a cabeça desses colegas, isso é desumano, Dagmar. Mais de 2.000 pessoas alcançadas até o presente momento. A gente agradece a todos que estão acompanhando aí aqui a já. O professor Eliezer nos manda aí 1.840 pessoas, agora há pouco, né? Já passou alguns minutos que ele nos enviou essa mensagem, então, portanto, aí já mais de 2.000 pessoas passaram por aqui, tiveram acesso a acompanhar ou estão acompanhando aqui a já. A Neira Lende dos Santos: o que dizer dos analfabetos políticos dentro da nossa classe de professores e demais servidores públicos? Nas eleições de 2014, ouvi dentro da minha escola de um dirigente do 23º núcleo que deveríamos votar em qualquer candidato, até mesmo na época no Estivalete, porque o Tarso Genro não tinha dado aos professores o piso salarial. A postura de um dirigente sindical deve ser de liderança politizada de uma categoria. Se temos esses ratos vendidos e vendilhões da Assembleia, é fruto de uma sociedade de classe que está, nesse momento, analfabeta política. A Carla Castibuenas: abraço para todos, muito lindo este programa. Tá bem. Agora eu encaminho a pergunta para a Leda aí, esse reflexo na economia aí. Eu vi muita moção de repúdio nas câmaras de vereadores e entidades trabalhistas, e vi muita ação de solidariedade das federações da Farsul, da FEComércio, da Fiergues, de apoio ao governo do Estado. Eu gostaria que a gente tivesse o poder de coesão e de disciplina de boicotar essas empresas. A gente está boicotando indiretamente, porque a gente está sem garantia de salário, de reajuste e salário futuro, e a carreira indescendente. Sim. Estamos sem essa condição. Mas quem porventura ainda tenha, ou que possa orientar seus amigos e familiares, para que a gente faça isso. Porque é quase incoerente, se não irracional, que alguém queira promover o rebaixamento de uma categoria que estabelece uma classe média que tem condição de mover o comércio. E a gente ouve com amigos que são comerciantes que eles se ressentem. E muito dessa insegurança que o servidor público tem hoje. E não é em investir, é em fazer compras mínimas de manutenção das suas coisas básicas, elementares. Porque nós não temos a garantia de receber o salário e temos uma carreira indescendente com perdas, com ameaças, além das que já se estabeleceram, com ameaças graves sobre as nossas remunerações futuras. Carla Silveira diz que tem na mesa, nesse momento, 3 pessoas que lhe representam. Um abraço para a Carla Silveira aí, que está nos acompanhando aí. A Débora diz que tem muitos servidores que ficaram em cima do muro e, para se abster da decisão, votaram no meio termo e acabaram permitindo que chegasse a esse resultado. Enquanto não se identificarem com os governos de esquerda e se conscientizarem que quem representa o trabalhador é a esquerda, vão continuar penando com esse tipo de governo reacionário. Bom, a gente avança agora para um terreno que é o terreno futuro, né? O futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. O governo retira a urgência do projeto e diz que vai colocar esse projeto em votação no mês de janeiro. Eu digo a vocês que há um tempo atrás eu estava na Assembleia Legislativa e recebi um convite para ir ao gabinete de alguns deputados para fazer com que fosse encaminhado ao presidente da Assembleia a retirada do pedido de urgência, tá? Pedido de urgência do projeto. Agora, retirar o pedido de urgência será o pior dos mundos, porque nesse momento, tanto professores quanto policiais estão mobilizados e em janeiro isso não vai ser possível. Primeiro que os professores vão estar em férias e o pessoal da Polícia Civil entra na Operação Verão, a Brigada Militar, a Operação Golfinho, enfim, e vai haver uma desmobilização. Pois, né, como estratégia política, né, e muito bem pensada do governador do estado, para quem não quer, né, para quem não quer aprovar o projeto, ele faz com que a urgência seja retirada, mas vai voltar com o mesmo projeto em janeiro, e aí vai ser difícil a mobilização. Eu tenho ouvido questões sobre a negociação, enfim, negociação dos dias parados agora, negociação para voltar agora, neste momento agora. Outra negociação é possível. Vocês acham que é possível o governador do estado voltar atrás em boa parte deste pacote e apresentar uma proposta que seja viável
para os servidores públicos, Adriana? Não, Dagberto, a gente não vislumbra nenhuma possibilidade nesse sentido. Nós sabemos que, né, essa retirada da urgência do projeto, né, na Assembleia Legislativa é realmente para desmobilizar as categorias que hoje vinham num movimento crescente, e se o governo tivesse provavelmente votado todo o pacote de maldades agora, ele poderia ter sido derrotado. Nós teríamos uma grande chance, sim, de ter, pelo menos em parte do pacote. A gente também não vai, né, querer achar que a gente ia ganhar tudo, mas a gente sabe que teríamos chance de ganhar muita coisa, né, nesse pacote. E ele sendo votado agora. Se ele tivesse nesse sido momento. votado agora, ou tivesse o governo retirado o projeto da Assembleia Legislativa. O que acontece? Retirando o regime de urgência, a gente fica na pendência, de repente o governo chama, né, a Assembleia Legislativa extraordinariamente agora em janeiro. Claro, nós não estamos terminando a nossa greve. Nós estamos agora nesse momento, se houver uma negociação com o governo, a gente está suspendendo a greve. Qualquer momento que o governo voltar, né, porque nós provavelmente estaremos recuperando até final de janeiro, tem um momento que o governo chamar a Assembleia, automaticamente no momento que o governo chamar a Assembleia Legislativa para apresentar novamente os projetos, para que esses projetos sejam votados, nós estaremos em nova Assembleia Geral, provavelmente retornando à greve. Mas a gente sabe que um período que daí fica muito complicado, porque alguns colegas já poderão ter concluído seus dias letivos. Estarem em férias. Ou nós também agora estamos trabalhando com a questão de não encerrar o ano letivo. A gente vai cumprir, a gente pode cumprir a nossa carga horária, os dias letivos, mas encerrar o ano letivo é outra coisa. A gente já, né, agora viu aí o apoio da URGS, né, da UFPEL, das universidades que tiveram vestibular agora, né, que seus alunos possam se matricular sem ter ainda o diploma de conclusão do ensino médio daquelas escolas que estão em greve. Isso é muito importante, né? Isso para aqueles pais que estão preocupados aí com o filho que vai fazer o vestibular ou o filho que vai fazer o Enem, né? Nessas universidades aí o pessoal vai ter essa tranquilidade, digamos, para permitir para que eles possam ingressar no ensino de terceiro grau. Vera Soares, a questão que o público do governo são aqueles que pensam que têm mais direitos que a maioria. É muito triste esse momento que passa a educação no Rio Grande do Sul e no país. E o José Carlos Sabatini, grande programa, meus parabéns. Leda, o que tu achas aí nesse aspecto aí? O que vem por aí na negociação, enfim, se é que vai haver negociação? Não vejo negociação nenhuma, eu vejo um governo que não quer negociar, né? Negociar nem mesmo com seus aliados, porque ele foi pressionado, claro, por alguns aliados para retirar alguma coisa, para mudar alguma coisa, principalmente pelo MDB, que é um dos partidos que tem o maior número de deputados na Assembleia, e até mesmo pelo PP, pelo Partido Progressista. Mas são partidos que têm linha e que sempre, né, foram alinhados com a diminuição de recursos para a educação. Eles sempre defenderam isso, né, para que haja um investimento na educação privada e também na segurança, na questão da polícia também a segurança privada. O que tu espera aí da negociação com o governo? O que tu espera para janeiro, quando esse pacote vier efetivamente para a Assembleia? Eu de fato não espero muito. Eu não espero muito porque não há, eu não sou inocente nesse processo. Assim, eu sei que esses cidadãos, o governador e seus aliados, eles não estão predispostos a negociar, portanto não dialogam, e essa estratégia de dividir, tirar a emergência, ela desmobiliza, mas ela continua a maldade, porque a maldade só foi fatiada. Infelizmente, apesar da mobilização agora e desse período agora que pode fragilizar essa mobilização, mesmo que a gente retome ela integralmente em janeiro, ou em fevereiro, quando for, infelizmente eu não consigo vislumbrar que a gente consiga reverter esse quadro. O governo do estado tem uma ampla maioria e tem muito mais do que necessário, assim, né? Nos deu de goleada, eu usei esse termo, nos deu de goleada, muito além do que precisava. Isto bem demonstra cruelmente, mas a realidade, e a partir da realidade que a gente precisa processar e assimilar os dados para conseguir fazer a curva neste quadro, e a curva se dará ao longo do tempo. Eu agora não consigo identificar, infelizmente, eu gostaria de ter a capacidade e antever que a gente pudesse.
eu não consigo, da Gilberto, infelizmente, e Adriana, vislumbrar que a gente consiga reverter esse quadro, que é dos mais nefastos para o serviço público e, consequentemente, para o servidor. A mudança no plano de carreira, especialmente do magistério, essa mudança aí vai fazer com que cada vez seja menor o número de pessoas interessadas em serem professores, né? Porque imagina o que tu vai ter que fazer para conseguir ganhar um pouquinho mais. Antes havia as diferenças, tudo mais, para quem fazia um pós, para quem fazia uma especialização, um doutorado, enfim. Quer dizer, e isso vai ter impacto para quem está preocupado com a questão da qualidade do ensino, o pai e a mãe que nesse momento estão nos assistindo e que está preocupado com a qualidade do ensino. Isso pode também fazer com que nós tenhamos uma qualidade menor ainda. Se nós já temos dificuldades hoje, será menor ainda porque nós não teremos professores qualificados. Sim, cada vez, né, a gente vê diminuindo os cursos na área de licenciatura. Hoje no nosso município a gente vê isso, né? Aqui nós tínhamos na universidade aqui vários cursos de licenciatura, hoje não tem mais. Por quê? Porque não há mais uma demanda. Quem quer hoje, né, fazer concurso para o magistério, se tu sabe que tu não vai ter uma remuneração? Não é nem a questão da remuneração propriamente, é a questão da valorização do profissional. É porque hoje o profissional da educação, ele não é valorizado. Não há uma valorização. Tu vai para a escola, muitas vezes tu acaba pagando, né? Porque tu paga para fazer um xerox de uma prova, além de tu receber um salário miserável, porque nós recebemos um salário miserável e essa é a verdade, e a gente tem que colocar, né, para a sociedade, para a comunidade, que o salário que nós recebemos é miserável. Tem colegas nossos que estão passando fome, e é verdade, e quando a gente coloca isso, né, as pessoas dizem, exagero. Não, gente, vocês acham que recebendo um salário de R$630 por mês, alguém consegue sobreviver, consegue pagar água, luz, aluguel e ainda alimentação? Que dignidade uma pessoa recebendo um salário desses tem para ir para uma sala de aula? Que dignidade, que qualidade de educação tu pode dar numa sala de aula? Tu tenta tirar o máximo de ti, mas muitas vezes tu não consegue, porque tu não tem material, tu não tem recurso para preparar uma boa aula, porque a escola não oferece. Se tu chegar na escola, não tem laboratório, agora as bibliotecas estão fechadas, então assim, tu não tem as mínimas condições dentro da escola para oferecer uma aula de qualidade. E tu ainda vai ter que tirar do teu miserável salário, muitas vezes, para te poder aplicar uma prova, tu tens que pagar o xerox para dar a prova para o teu aluno. Então assim, ó, a cada vez está mais difícil, né, de alguém querer ingressar na carreira do magistério por essas coisas e pela falta de valorização, pela falta de qualidade nas escolas. Não existe hoje, nossas escolas estão fechando. Esse governo veio para acabar com a educação. Nós temos hoje uma coordenadora de educação aqui no nosso município, na nossa região, que veio de outra localidade, porque não tem nenhuma ligação com a comunidade, né? Ela simplesmente, ela chega, ela faz o que ela quer, porque ela não tem compromisso com ninguém, né? Do município, da região aqui, para ela não afeta nada. Ela nos disse que ela consegue deitar à noite e dormir tranquila, com consciência tranquila, porque está trabalhando em prol da educação, fechando escola, né? Acabando com os turnos nas escolas, acabando com o laboratório, demitindo contratados, perseguindo as pessoas, e a pessoa nos diz que tem condições de chegar à noite, deitar e dormir tranquilo. Uma das escolas aí que pode ter um turno fechado é a Escola Professor Chaves, que ontem, inclusive, foi feito um abraço à Escola Professor Chaves, feito pelos pais, pelos alunos, pela comunidade escolar, também por ex-alunos. Até agora, segundo informa o Eliezer, 3.708 pessoas alcançadas no Aqui e Já. 3.708 pessoas assistiram, ou estão assistindo, ou assistiram uma parte desse programa. Leda, talvez seja a nossa última pergunta, nós já estamos encaminhando para o final do programa, do Aqui e Já. Eu quero agora colocar um questionamento sobre a questão da mídia. Eu tenho acompanhado pela manhã alguns comentários, e tenho lido alguns comentários também em rede social, de jornais do estado do Rio Grande do Sul, e especialmente de um grupo, que é a RBS, mas não menos também o grupo do pastor Edir Macedo, que é o Correio do Povo, também segue na mesma linha, a exceção do Juremir, no Correio do Povo, Taline Optes em alguns momentos, mas, por exemplo, a RBS escalou
Rosane Oliveira, página 10 da Zero Hora, e também comentarista e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha, como uma verdadeira líder do governo. Eu dizia agora, quando nós nos deslocávamos para cá, que ela consegue ser mais eficiente do que o próprio líder do governo, o deputado Frederico Antunes, do Partido Progressista. Como é que vocês estão vendo, eu começo agora pela Leda, no encerramento aqui, como é que vocês estão vendo essa participação da mídia aí? A mídia está fazendo com que haja, e por isso a importância de programas alternativos como este aqui, e a gente que vem da mídia, né, da mídia comercial, no caso que é apresentador do programa diariamente, a Leda que também apresenta o programa na Rádio Cultura, o Contraponto. Como é que tu vê essa participação, essa questão da mídia e da influência que a mídia está levando? Parece que o governo do Estado tem que fazer isso mesmo, porque, né, tem que rebentar nas costas do servidor, ou no lombo do servidor. São vários aspectos. A grande mídia, a mídia formal, ela é uma empresa. E como ela é uma empresa, ela tem diretores. Esses diretores têm crenças, né? Têm credos, têm linha política, têm interesses financeiros fundamentais. E seus editoriais têm preço, e sua linha editorial, todo o seu jornal tem um viés. E a gente precisa entender isso. Assim como a gente precisa superar a dificuldade e o preconceito de debater política em todas as instâncias, e é para debater, é para discutir, é importante que a gente tenha essa leitura, assim, nada inocente de que deu no jornal, fulano refere lá um grande jornalista como o exemplo da veracidade dos fatos. Ele está abordando uma versão dos fatos. Essa versão dos fatos tem vários aspectos a serem medidos para a gente conseguir identificar qual é o interesse que ele quer alcançar com isso. Então, a grande mídia gaúcha é uma das que sofre, que é beneficiada com grandes isenções, que também é isenta de pagar impostos em volume importante que deixaram de ser pagos décadas atrás, e é aquela que é beneficiária com grandes verbas de publicidade. E alguns desses colunistas, falando em futebol, são centroavantes desse time, né? Então, eu gosto de futebol, acho que a vida tem muito de futebolês. Então, é preciso que a gente supere essa condição de ingenuidade ou de crer que a grande mídia ela é necessariamente isenta e imparcial. A gente, assim como os políticos têm uma trajetória, uma linha, um compromisso com seus comprometimentos, os jornalistas, como tu referiu, alguns conseguem, a gente consegue destacá-los, mas de modo geral a grande mídia ela tem compromisso com o poder que está aí, porque é o poder que paga, e quem paga mais ainda leva. Como diria um velho comunista, do qual eu tenho uma admiração tremenda, não está mais entre nós, alguns aqui conheceram Perseverão Santana. Perseverão Santana costumava dizer: Dagberto, o poder é o poder. Ele não dizia o poder, ele dizia o poder é o poder. Então, funciona mais ou menos assim. Adriana, qual a tua opinião sobre essa questão da mídia e que tem alterado os posicionamentos, as ideias de algumas pessoas aí, através do que é dito por ela? Nós temos visto aí a grande mídia, né, já fez impeachment de presidente, né, a gente sabe que a grande mídia ela não é imparcial. Eu acho que e por isso a importância de um programa como Aqui e Já, né, para a gente poder colocar também a versão do trabalhador, do servidor, né, pelo outro lado. Porque a gente está acostumado todos os dias a toda a informação que nos chega, que chega à nossa casa, né? Apesar de muitas vezes ali a empresa tá lá, tá falando mal. Não, mas ele está falando mal porque o interesse que está, né, por trás da grande mídia não está sendo atendido. É por isso porque senão, quando eles estão recebendo todas as suas benesses, eles estão lá defendendo o governo sempre. Então, quando a gente vê a grande mídia ali falando mal por isso ou por aquilo, não é porque eles estejam defendendo a população, porque esteja... Não, a mídia ela nunca foi isenta, né? Ela não é isenta. E aí está o nosso papel, né? Principalmente nós aqui, enquanto sindicalistas também, de colocar para os nossos colegas, para a sociedade, o nosso posicionamento. E como eu sempre digo, a gente tem que discutir política sim, mas a gente jamais vai ir como sindicato, até para responder a colega que ela disse ali, da Gilberto falou do 23º número que ela colocar para ti. A função do sindicato não é indicar em quem tu deve votar. A função do sindicato é sim te orientar e te dizer qual projeto é melhor
para ti, né? E sempre a gente vai fazer isso. Mas eu jamais, enquanto sindicalista, enquanto diretora do núcleo, eu vou chegar e vou dizer para qualquer colega em quem ele deve ou não votar. Né? Eu acho que a gente tem a função, sim, uma função social de colocar para os colegas aqueles partidos que são melhores, né, para a gente e que sempre a gente tem, não digo melhor, mais benefício, mas que tem responsabilidade com o serviço público. Agora a gente não pode em momento nenhum, enquanto sindicato, fazer uma campanha política ou dizer que tu tem que votar nesse ou naquele ou deixar de votar nesse ou naquele. Tá certo. Foi aprovado no vestibular do IFSU e a tua escola está em greve. Veja o que fazer para não perder a sua vaga. No momento da matrícula, os estudantes que estão nessa situação deverão apresentar um atestado que comprove que estão prestes a concluir o ensino fundamental ou médio. Nesse atestado deverá ser informado o ano que o estudante está cursando o turno e a previsão de conclusão. Mais informações no site do IFSU, www.ifsu.edu.br. Então, para aqueles que estão aí terminando o ensino fundamental e que querem ingressar no IFSU, que é uma escola técnica de nível médio, tranquilamente podem fazê-lo. A greve do magistério não vai afetá-los. Horácio Dávila diz aqui que esclarecedor e elucidativo o tema abordado, muito boa escolha da mesa, que nos brindou informações preciosas para construirmos mais cidadania. Este é o grande objetivo, é justamente construirmos mais cidadania. 4.080 pessoas alcançadas até o presente momento no nosso Aqui e Já. Eu creio que é um dos recordes aí dos últimos tempos aí, né? Então que bom aí que a gente consegue aí, que bom que, agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam um pouco, uma parte do programa, e aqueles que nos acompanham aí desde o início do Aqui e Já. Bom, agora vamos para o encerramento, né? As últimas colocações que tenham sido feitas, alguma coisa que não tenha sido questionado por nós, enquanto âncora aqui e também pela audiência, que vocês gostariam de colocar, Adriana? Não, acho que, né, mais uma vez a gente quer agradecer esse espaço que a gente tem aqui, que foi criado para a gente fazer esse debate, salientar a importância desse espaço aqui do Aqui e Já, esse número de pessoas alcançadas também reflete a importância que esse tema está tendo para os servidores públicos, para a sociedade nesse momento. Então, é importante também que a gente vê que está, né, tendo esse reflexo na nossa sociedade, nos colegas. Leila Marisa. Eu agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que a gente aproveite desses episódios que são maldosos e dolosos, mas que a gente tire dele condição de aprendizagem, que a gente assimile esse golpe, se reorganize para continuar lutando, e lutando fundamentalmente pela cidadania, pela condição do bom serviço público e o respeito que é preciso que se dê entre as categorias, entre os gestores e a sociedade. Que a gente tire proveito deste processo, deste episódio histórico. Nós temos um momento histórico sério, importante, grave no Brasil. Que a gente reflita, que a gente depreenda destes episódios fatos e circunstâncias que a gente não quer mais ver, nem viver, e daí a gente se reprocesse. É preciso aprender. Que nós sirva de reflexão esse momento aí, para que o retrocesso esse que está colocado entre nós, ele não avance. Nós temos que lutar para evitar que os malefícios de todas as propostas que vêm sendo feitas, tanto em nível federal quanto em nível estadual, elas não avancem. Se elas avançarem, será penoso para a educação, para a saúde, para a segurança para todos nós. Estamos encerrando o Aqui e Já deste sábado, 21 de dezembro, Aqui e Já, que vai voltar no próximo sábado, sempre com um novo tema, sempre debatendo questões importantes com os amigos de Livramento, os amigos de Rivera e todos aqueles que nos acompanham através desse mundão do meu Deus, através da Rede Mundial de Computadores. Um abraço, obrigado às nossas entrevistadas, Adriana de Leon e a Leda Marisa, e até o próximo sábado com mais um Aqui e Já.